Me conta, vai, se identifica aí, Margarete, você tá aí? Margarete começou com uma pergunta assim. Doutora, desconforto respiratório, saturação de 96 para asmático, é pronto-socorro? Gente, assim, todas as perguntas de vocês são realmente, têm uma importância muito grande. Por quê? Outras pessoas podem ter as mesmas dúvidas que vocês. E isso é importante. Essa conversa que a gente tem aqui, essa conversa está ajudando outras pessoas, pode ter certeza. Então, não deixe de mandar a sua pergunta. A sua pergunta pode estar ajudando aqui várias outras pessoas. Denise, Cidade Marília, São Paulo. Boa noite, Denise. Que coisa boa. Então, bora lá. Então, veja só. Margarete Moraes, desconforto respiratório, saturação de 96 para asmática, pronto-socorro. É o que eu falo sempre, Margarete. Não se ligue muito na saturação. Por exemplo, não é porque a saturação está normal, não se ligue muito em que sentido. Cuidado para não deturpar as palavras. O fato da saturação estar normal não significa que o asmático está bem, certo? Então, assim, existem vários parâmetros, vários outros sinais que acontecem antes de cair a saturação, certo? Se você já chegou lá, seu filho já está saturando baixo, a saturação está baixa, então corre para o ponto-socorro. Mas eu não quero que você se prenda a uma saturação normal, certo? Então, o fato de seu filho tá lá com asma, tá saturando normal e você ficar esperando, cuidado, que essa espera é perigosa, certo? Você ficar esperando que a saturação venha cair para você levá-lo ao pronto-socorro é muito perigoso. Então, é isso que a gente ensina aqui, gente. Então, tem vários sinais, certo? Vários sinais que antes da saturação cair, já mostra que o paciente está precisando de cuidados especiais, certo? Já está precisando de um atendimento assim, de urgência, certo? Então é justamente isso, você precisa saber, entender, contar uma frequência respiratória. O que é isso? É o número de respirações que a gente tem durante um minuto. Então existe um número normal, tá certo? De acordo com cada idade, existe um número normal. E é uma das coisas que altera. Então a respiração fica mais rápida. Isso é importante você entender. É importante você entender quando o asmático ele está descompensando. Então, você tem... cada asmático é diferente um do outro. Eu vou dar um exemplo. O meu filho, por exemplo, quando ele começa com... Então, eu já sei que ele está começando ali, porque assim, a gente fica muito atento, né? Então, a gente tem que estar muito atento a sinais precoces de que a asma está piorando, está apresentando piora no quadro, para que a gente haja precocemente, certo? E por que isso? O fato da asma estar controlada não significa que o paciente não venha ter nenhuma crise mais. Então, a gente precisa sim, ao mesmo tempo, é o que eu falo direto. Então, são duas vias paralelas. Ao mesmo tempo que você tem que correr atrás de controlar a sua asma, controlar a asma do seu filho, tá certo? Você precisa também aprender a saber o que fazer durante uma crise. Por quê? Embora as crises tenham a tendência maior, tem maior risco numa asma não controlada. Se a asma não está controlada, o risco de ter uma crise e de que essa crise venha a ser grave é maior. Porém, o que é que acontece? Uma asma leve e uma asma que está bem controlada, asma leve e asma que está bem controlada também tem risco. E aí você precisa saber qual o momento de agir, certo? Então, assim, desconforto respiratório. O que é desconforto respiratório? Então, o paciente está cansado. Então, você precisa entender quando o asmático está fazendo uso, está fazendo um esforço grande, certo? Então, quando ele está fazendo um esforço grande. Então, se ele está fazendo um esforço grande para respirar, então isso é um sinal que realmente representa um perigo. Então, é muito comum em criança. Me manda um vídeo direto, gente. Direto. Tem uma amiga minha que, assim, eu acho que eu tenho um monte de vídeo dela, que ela me manda, eu já disse, olha, pelo amor de Deus, não vá agir nesse momento só não. Então, assim, que a respiração, ela fica... A barriguinha da criança, ela entra, volta. Então, assim, tem aquele esforço muito grande entre as costelas, então fica fazendo buraquinho entre as costelas. Então, a criança está fazendo um esforço muito grande
o asmático está fazendo um esforço muito grande. Então, fiquem atentos, certo? Eu acho que essa história do oxímetro ter tido popularizou muito, né, durante a pandemia. Então, isso tem uma faca de dois gumes. Isso é muito bom que as pessoas estão mais atentas a essa história de saturação, mas, por outro lado, é como se, assim, só existisse a saturação. E não é bem assim que funciona, certo, gente? Então, assim, medicina não é uma coisa exata. Então, se fosse isso, só bastava a gente ter oxímetro em casa, estava tudo bem. Se fosse só isso, eu não estava nem aqui conversando com vocês. Então, assim, não é só simplesmente ter um oxímetro. Então, fiquem atentos, porque o fato de ter uma saturação normal não significa que a pessoa esteja fora de risco, certo? Então, tem várias outras coisas que precisam vir antes e que a gente precisa ter conhecimento para saber quando agir e pode esperar uma consulta, ou quando agir, né, é aquele momento de dizer, eita, não dá para esperar, mas tem que agir e levar para emergência. Ok, gente?